Olá, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre multas de avanço de sinal. Isso mesmo, eu reuni todo o material pertinente a esse tipo de infração. Então você não vai precisar assistir vários vídeos, procurar em vários locais para você conseguir fazer esse tipo de infração. Você vai olhar passo a passo de tudo que eu estou colocando aí para você, tá? Vou dar umas dicas, vou ensinar você como você deve pensar, analisar quando você tiver um cliente com esse tipo de infração. É uma infração gravíssima e muito recorrente também, tanto quanto a de velocidade, é um tipo de infração que acontece muito. Então aqui eu vou ensinar você a analisar, a pensar, a encontrar, a procurar os erros, possíveis erros que possam ocorrer dentro da infração e também a argumentar de uma forma mais fortalecida, porque existem leis complementares que ajudam você a ter um argumento mais forte. E se você não conseguir encontrar erro nenhum, não é porque está faltando material aqui não, tá, gente? É porque realmente não foi possível, não houve erro, a administração pública não entendeu como errado, porque tudo pertinente a esse tipo de infração está aqui nesse vídeo. Então, papel, caneta, você que já trabalha com isso e você que quer trabalhar, porque aqui está a chave de cancelamento desse tipo, da possibilidade de cancelamento desse tipo de infração, tá ok? Então, vamos lá. O artigo 208 do Código de Trânsito Brasileiro é que fala sobre essa infração de avanço de sinal. Então é só procurar, tá, no Google o Código de Trânsito Brasileiro que você vai encontrar todos os detalhes. Essa infração é gravíssima e a penalidade é 7 pontos na CNH, tá bom? Então, é uma infração muito perigosa, porque 3 dessas infrações já levam o condutor a um processo de suspensão. Essa infração ela pode ser lavrada por agente ou por equipamento. Então nós vamos falar sobre essa infração quando é lavrada por equipamento não metrológico, que são os radares semafóricos. E no caso dessas infrações, é importante analisar caso a caso. É importante analisar o horário das infrações, o local onde foram cometidas essas infrações. Por quê? Porque você pode conseguir o cancelamento através das leis complementares, porque você consegue ganhar mais argumento dependendo do horário. Falo sobre o horário entre 23 horas, 22 horas até as 6 horas da manhã. É um horário muito perigoso, principalmente hoje em dia, no Rio de Janeiro e em todos os estados do Brasil. Então, essas formas de cancelamento, tá, por essas leis complementares, eu chamo de um cancelamento indireto. Por quê? Porque ela não fala sobre a parte técnica. Nós falamos sobre a parte subjetiva e que você pode utilizar na sua defesa para aumentar a sua possibilidade de argumentação. Você consegue ter um argumento muito mais forte e consegue cancelamento sim. Então, no Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos a Lei 4.892 de 2008, que é uma lei municipal que inibe os radares de velocidade após as 22 horas em áreas de risco. E ele não é de avanço, porque ele fala sobre radar de velocidade, mas você pode usar em paralelo. Você pode, por exemplo, se o local que você está verificando a inflação do seu cliente é um local que é considerado área de risco, que está dentro dessas ruas que estão lá nessa lei, tá? Você pode explorar isso daí e enviar matérias do noticiário que fale sobre o perigo nessa via, sobre situações de roubo, de furto, de morte, enfim, várias situações. Por quê? Nesse momento, você vai estar comprovando que essa via passou a ser uma via de risco. Lembra que essa lei é de 2008, 2009, então é muito antiga e nós estamos em 2020. Mas existe também um decreto municipal de 2009, tá, que é o 30.404, que determina os semáforos que não podem aplicar multa de avanço entre 22 horas e 6 da manhã. Essa daí já é um decreto específico, tá? E aí existe um anexo, como tem nas velocidades, sobre os locais
que foi feito um estudo, porque são locais perigosos, onde esses radares ficam desligados, tá bom? E a partir disso daí, você também pode, independente da via estar ou não estar, dentro da lista desse decreto, você também pode fazer um paralelo, colocar um noticiário, aumentar a sua chance de ganhar, tá bom? É por isso que eu digo que modelo de multa não adianta, de recurso de multa, tá? Porque muita gente utiliza desse artifício, até faz os seus próprios modelos, esquecendo de olhar, tá, o detalhe de cada infração. Isso é muito importante. Aí talvez você pergunte assim, pá, mas é possível cancelar com isso daí? É sim, sabe por quê? Existe o princípio da razoabilidade, que é o princípio que a administração pública analisa a situação como um todo. Existe possibilidade de cancelamento por esse princípio sim, só que você tem que saber como você vai dizer isso para eles, você tem que saber como vai comunicar, nada de dar ordem para a administração pública. Lembra que o seu objetivo é cancelamento, então você tem que saber como você vai informar isso para eles. Isso é muito importante. E eu percebo que muita gente esquece desse detalhe, que é um detalhe importantíssimo. Tá? Se você souber embasar, se você conseguir mostrar por A mais B, eles vão analisar. Eu não vou garantir para vocês que vocês vão conseguir o cancelamento, mas eu já consegui. Porque eles analisaram, eles verificaram, conseguiram colocar várias matérias falando sobre aquela via. Tá bom? Agora vamos falar sobre a parte técnica. Tá? O que o CTB fala sobre esses radares? É muito importante perceber os detalhes. O cancelamento está nos detalhes de qualquer multa, inclusive de avanço de sinal. Então perceba, no artigo 280, parágrafo 2, que fala sobre as infrações, tá? Eu vou resumir para vocês, que ele diz o seguinte: quando a infração for comprovada por equipamento, ele deve ser regulamentado pelo CONTRAN. Você pode procurar isso daí no Google, que você vai ter acesso ao Código de Trânsito Brasileiro, a essas leis, a lei municipal, tá? Ao decreto, tudo isso você vai ter acesso gratuitamente, sem precisar comprar nada disso daí. E qual a resolução que trata sobre multas de avanço de sinal por equipamento? É a 165 de 2004. Então eu vou resumir para vocês. Ela fala dos tipos de radar. É só vocês baixarem aí na internet que vocês vão ver. Tá? Existe o radar fixo, o estático, o móvel e o portátil. O fixo é aquele que o ser humano não tem acesso, que normalmente é fixado em poste. O estático é aquele que normalmente fica em tripé. O portátil é aquele que normalmente é aquela pistola. E tem o móvel, que são radares que são fixados em cima de automóvel e ficam circulando, tá? Pela via. E eles conseguem medir através de radiofrequência. Medem tanto velocidade quanto avanço de sinal. Porém, apesar desses radares não serem muito utilizados, mas a legislação está aí, porque eles existem e, se for o caso, você consegue verificar certas situações desses radares para poder ver se existe algum erro na infração. Tá? Então, o que é obrigatório ter? Tá? Registrar o dia e a hora da infração e a placa do veículo. Tá? Esses radares têm que registrar isso daí. Tá? E o que é obrigado a conter? É obrigado a conter o local bem identificado da onde ocorreu a infração. E essa identificação ela pode estar descrita com detalhes ou então ela pode estar codificada. Agora, o que é importante? Que esteja correta. Se ela vai estar codificada ou se ela vai estar detalhada, isso daí não tem problema nenhum, já está dizendo que pode estar, só não pode estar errada. Uma numeração errada é motivo, né, de cancelamento. Então você pode apontar isso daí, tá? Tem também que ter a identificação do código do equipamento utilizado, ou seja, desse radar utilizado, exceto se o equipamento for móvel, aí não precisa ter essa codificação. Mas fora isso, qualquer outro tipo de radar tem que mostrar lá qual é o código do equipamento, tá bom? E uma coisa vocês também têm que perceber. Para os radares móveis, né, se a infração for medida por radar móvel, não é obrigado ter aquela placa de sinalização vertical dizendo que existe um radar. Por quê? Porque o radar é móvel. Agora, se o radar for fixo ou estático, não precisa também de agente. Você pode ter agente ou não. Não é obrigatório, tá bom?
Agora, se o radar for móvel, tá, é obrigatório ou a presença do agente ou indicar eletronicamente, tá, qual é o local da infração. Bom? Então, se ele for móvel, precisa ter ou a indicação eletrônica do local da ocorrência ou a presença do agente. Senão, não vale. Olha só, mais um motivo aí. O radar móvel não tem código, né? Não tem código, porém ele precisa ter essa indicação do local aí, tá bom? Não precisa ter placa de sinalização também, porque nem tem como ter, porque ele é móvel, né? Como você vai indicar onde que está sendo movimentado. Então, presta bastante atenção nessas diferenças, tá? Porque nessas diferenças você pode cancelar uma infração, você pode mostrar, pode ter um erro, você pode encontrar esse erro e mostrar para a administração pública, tá? E ter muito mais chances de cancelamento. Agora vamos falar sobre os requisitos mínimos para lavrar a infração por equipamento não metrológico. Até agora eu falei sobre os tipos de radar. Esses requisitos mínimos para lavrar a infração por esses equipamentos está na portaria 16 de 2004 do DENATRAN. Então essa portaria aí é muito importante. Basta baixar lá no Google que vocês vão ver tudo falando sobre essa questão aí dos requisitos mínimos, tá? Então vamos falar aqui para vocês perceberem, prestarem atenção e conseguirem o cancelamento, tá? Então, esses radares, esses equipamentos, ele pode verificar o avanço do sinal quando ele estiver em vermelho, ou ele também pode indicar a parada do veículo sobre a faixa de pedestre após o avanço, né, na mudança de sinal. Ele também verifica a mudança de um veículo para uma pista que não é permitida, por exemplo, pista de acesso proibido, que é só para ônibus, por exemplo. Ele também tira foto desses veículos. Mas não vem ao caso isso agora. Nós vamos falar só sobre avanço de sinal e, no caso, a parada na faixa de pedestre após, né, o sinal, tá bom? Então, esses radares eles podem medir tudo isso daí, tá bom? A autoridade, né, para colocação desses radares, a autoridade ela deve elaborar um projeto, um estudo sobre esses radares aí, sobre a necessidade deles. Porque eles são necessárias essas medições, porque está tendo muito acidente, porque o local é perigoso, porque é um cruzamento, porque é próximo à escola, enfim, tem que ter uma justificativa, né, um projeto para elaborar, para colocar esses radares em funcionamento nos locais. E esse estudo, tá, ele tem que estar disponível ao público. Está escrito isso nessa portaria. Ele tem que estar disponível ao público e deve ser enviado às JARIs. O que são as JARIs? As Juntas Administrativas de Recursos de Infrações, tá? Que são a equipe que analisa os recursos de primeira instância. Então, quando você tiver um recurso desse em primeira instância, você pode pedir, solicitar e deve solicitar essa documentação, tá? Desse estudo aí. Só não tem estudo para os radares móveis, tá, gente? Não vai pedir a documentação do estudo do radar móvel. Radar móvel é uma questão momentânea, mas qualquer outro tipo de radar que medir em algum lugar, tá? É porque é o radar fixo, é porque é o estático, é porque é necessário, tá bom? E porque a autoridade estudou, fez um projeto sobre isso, e esse projeto pode estar à sua disposição, basta você pedir, tá? A autoridade também, ela estuda o valor do tempo de retardo para registrar a infração e o tempo de permanência quando registrar a infração por parar em veículo na faixa do pedestre. São dois tempos. O tempo de retardo do avanço de sinal, ela estuda também o tempo para o veículo ficar parado na faixa de pedestre, tá? E ela deve justificar esses tempos. Então, são outros detalhes que você deve pedir durante o seu recurso. Esses tempos têm que estar aparecendo lá, dependendo da situação. Se for avanço de sinal, se estiver parado na faixa de pedestre, você tem que verificar se esses tempos são corretos, tem que pedir o estudo disso daí, tá? E o que esse radar deve registrar quando for avanço? Vamos falar primeiro sobre o avanço. Ele tem que registrar a imagem do veículo após ele passar pela área do sensor, tá? Mostrando o sinal com o vermelho aceso.
tá? E respeitando esse tempo de retardo, tá? Que foi definido pela autoridade de trânsito na via, tá? Então ele tem que respeitar esse tempo de retardo para ele poder fotografar, tá? E tem que fotografar só quando o sinal estiver em vermelho, aceso em vermelho, tá? E ele deve permanecer inibido, ou seja, sem imagem nenhuma, quando o foco estiver no verde ou no amarelo. E ele tem que possibilitar no mínimo de 0 e no máximo a 5 segundos o tempo de retardo. Então, o tempo de retardo é no mínimo 0 e no máximo 5. Então, se a autoridade estudar que naquela via precisa ser de 3 segundos só, ela vai colocar 3 segundos. Agora, se ela perceber que se tiver algum semáforo com tempo de 6 segundos, de 7 segundos, está errado, tá? Porque só pode ser de 0 a 5 segundos, o tempo de retardo de avanço do sinal. Aquele tempo que a autoridade estuda e que você pode pedir o estudo, que ela estuda e coloca naquele projeto lá, tá bom? Dependendo da via. A imagem dessa faixa de pedestre, mesmo que parcial, ela tem que estar aparecendo. Nessa foto do avanço do sinal tem que estar aparecendo essa faixa aí. Se não tiver a faixa, a foto tem que mostrar aquela linha de retenção. Ou ela mostra a faixa de pedestre inteira, ou parcial, ou a linha de retenção. Isso está na norma, tá bom? Agora eu vou mostrar para você uma infração que tem todos aqueles detalhes que eu falei no vídeo sobre aquelas leis, em relação àquelas portarias, em relação a todos aqueles detalhes da foto, a tudo que tem que ter. Nesse caso dessa infração aqui, não existe erro nenhum. Eu solicitei documentação sobre a aferição do radar, mas em relação à infração, vocês vão perceber que está de acordo com o que está determinando a legislação. Então vamos lá, um exemplo prático, vou mostrar para você. Olha só, local, Avenida das Américas, PX ao 700, próximo ao 700, significa o quê? Significa que está codificado, porém está completo, né? Não está faltando nada, foi realmente próximo ao 700, eu verifiquei se realmente tinha um semáforo ali. E ali fala que é sentido Santa Cruz, mostra o código do equipamento, porque é um equipamento fixo, veja bem, todos os equipamentos têm que ter um código, exceto o móvel. Mostra a data, mostra a hora, 19 horas e 22 minutos, ou seja, eu não posso nem falar aquele decreto, né, nem exemplificar sobre aquela lei municipal, porque não está no horário considerado um horário arriscado. Aqui tem o número do equipamento, está mostrando a faixa, está mostrando o tempo de avanço, que inclusive é de 1,3 segundos, ou seja, está dentro daquele período que é de 0 a 5 segundos, está respeitando isso. Mostra o código de enquadramento. E aqui na foto, se vocês perceberem, está aqui a luz vermelha do semáforo, está aqui mostrando a faixa de pedestre, ou seja, tudo está de acordo com o que está pedindo a legislação. Nesse caso aqui, eu só pedi a documentação de aferição do radar. Então, é isso daí, tá? É isso que vocês têm que verificar, mas nem sempre está correto assim. Então, perceba aí quantos detalhes você precisa verificar na foto da infração. Tempo de retardo, se o foco está vermelho, qual a faixa, se está aparecendo a faixa, se está aparecendo o código do radar, e esse tempo também deve ser verificado de retardo. Então são vários detalhes, tá bom? Agora, vamos lá. O que esse equipamento ele deve registrar quando for, tá, no caso da parada do veículo sobre aquela faixa de pedestre? Ele tem que verificar também o foco vermelho do sinal. Isso aí tem que estar aparecendo lá o foco vermelho. Tá? Isso nas duas situações. O veículo parado na faixa de pedestre, após o tempo de permanência que foi definido para a via pela autoridade, ele tem que ser verificado. E ele tem que, o sinal tem que permanecer inibido, quer dizer, sem a imagem, quando o foco estiver no verde ou no amarelo. A não ser que o radar seja esse novo, porque existe um radar novo aí, todo boladão, que aí ele tira vários tipos de imagem. Então ele tem que ter a imagem dele em vermelho, que é que ele tem que ter, aí pode ter a imagem do antes, durante e depois, entendeu?
do veículo antes de chegar na faixa de pedestre e depois que ele estiver na faixa de pedestre parado. E esse tempo de permanência dele na faixa tem que ser verificado também, tá bom? E esse tempo de permanência na faixa de pedestre é diferente do tempo de retardo do avanço sinal, tá? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Esse tempo que o equipamento deve possibilitar é de, no mínimo, segundo os estudos da autoridade, é no mínimo de 5 e no máximo de 12 segundos, esse tempo de permanência do veículo. Então, esse tempo você tem que observar, tá? Se esse tempo tiver de 4 minutos, né, aparecer lá na infração tempo de 4 minutos, você entra com recurso, você mostra isso no recurso. Se for de 15 segundos, você mostra no recurso também, porque é entre 5 e 12 segundos o tempo de permanência do veículo. Então, presta bastante atenção nos detalhes que a gente consegue mostrar para a administração pública os erros, né, quando eles existem, e fazer um argumento forte para conseguir o cancelamento. Utilizar todas as nossas armas, é isso que a gente precisa sempre lembrar. E muito importante também, para você que trabalha com recurso de multa, é acompanhar as atualizações da lei. Porque eu vejo muitos colegas, tá, profissionais, tá, despachantes, que fazem, e outros colegas, independente de ser despachante ou não, que fazem recurso de multas baseado na portaria 201 de 2006. A portaria 201 de 2006, ela fala sobre o tempo de verificação desse tipo de radar. Esse radar ele é aferido, da mesma forma que o radar de velocidade é aferido, ele também é. Só que a portaria 372 de 2012 revogou essa portaria 201 de 2006. Por quê? Ele aumentou esse tempo. O tempo, de acordo com a portaria antiga, era de 3 anos de validade desse radar. E agora, segundo essa portaria 372, é de 5 anos. Então, baixa essa portaria aí, fica ligado nesse tempo aí, porque agora esse radar vale 5 anos. Mas cuidado, quando você for fazer infrações, recursos de infrações relacionados a processo de suspensão, por exemplo, que ocorreram antes de 2012, o prazo de validade da portaria 201 de 2006. Esse prazo só modificou para as infrações ocorridas a partir de 2012, tá? Aí o prazo é de 5 anos. Então, os radares não metrológicos agora têm validade de 5 anos. Mas, de qualquer maneira, você pode e deve pedir essa documentação dessa aferição aí, porque é seu direito, você está dentro do processo administrativo. Então, não adianta a administração pública dizer para você, não, o radar está aferido, e no campo está escrito que está aferido, mas você deve solicitar. Por quê? Porque você quer a comprovação daquela aferição. Se você não consegue ver aquilo, você pode pedir sim para você conferir, é seu direito, de acordo com o princípio da publicidade, tá bom? Então você tem esse direito de solicitar isso daí. Então cuidado com esses detalhes. Cuidado com as solicitações, você deve solicitar, claro, sempre de forma educada. Você tem direito a contestar, você está dentro do processo administrativo. E pode ser que aquela documentação sirva para comprovar que houve um erro de aferição daquele radar, que aquele radar não está aferido conforme está escrito no campo. Existem erros de campo de infração, vários erros que nós conseguimos verificar e que a gente consegue até muito cancelamento em relação a esses erros aí. E como você vai conseguir garantir que aquele prazo que está escrito, que aquela data de aferição está correta? Somente solicitando a documentação. Lembrando sempre que é de forma educada. E você deve utilizar, sim, esses argumentos, tá, de forma técnica, tá bom? Então, gente, é muito importante vocês aterrissarem o cliente em relação a isso daí. Viu quantos detalhes tem que ser verificados? São várias situações que vocês devem verificar. Tá? Decreto municipal, se você não for do Rio de Janeiro, você pode verificar de acordo com a estatística de violência da sua cidade, você pode colocar ali de acordo com a via. Muitos profissionais esquecem de analisar essa parte que, embora seja subjetiva, ela verifica a infração pelo lado da razoabilidade, ela existe, o princípio ele existe. As pessoas têm que ser razoáveis. E eu já cancelei multas por razoabilidade.
por mostrar, conseguir comprovar que não tinha como naquela situação não acontecer. Que devido à situação, o condutor foi obrigado a avançar o sinal, por exemplo. E outras situações também eu consegui comprovar, porque dependendo do seu relato, de como você coloca, eles têm discernimento para isso. Nem todas as infrações são canceladas, nem sempre a gente obtém sucesso com esse princípio da razoabilidade. Mas a nossa função é tentar, é fazer o argumento mais forte possível. A gente busca cancelamento, a gente busca sucesso. É assim o cancelamento traz clientes que traz dinheiro. Essa relação é que vai trazer o faturamento. É por isso que uns faturam mais e outros faturam menos. Porque tem profissionais que se preocupam com todos os detalhes, em fazer um recurso forte, em fazer um recurso personalizado. Nada de modelo. Fazer o recurso realmente analisando infração por infração, analisando detalhe por detalhe. Isso vai fazer toda a diferença. E a diferença, quando eu falo diferença no cancelamento, é a diferença em você ser um ótimo profissional, um profissional procurado, e você ser um profissional que consegue ter um bom faturamento, porque você faz diferente, você age de forma diferente. Você é um profissional com asterisco. Então seja o melhor que você possa ser. Boa sorte para vocês, espero ter ajudado nessa multa de avanço de sinal, que vocês consigam realmente ter bastante argumento para cancelamento. E até o próximo vídeo.